Então, hoje nós vamos entrevistar o Luiz Conssença e tem alguns pontos que são importantes a gente abordar. Um é de respeito ao Rio de Janeiro, que é a questão do prédio que desabou lá em Rio das Pedras. Não é o primeiro prédio que desaba no Rio de Janeiro, dentro dessa situação de construção irregulares, ilegais, que sempre foi tradicional do Rio de Janeiro, que as milícias hoje em dia estão, vamos dizer assim, à frente dessas empreitadas e dessas empreiteiras. Então, esse é um assunto que a gente vai abordar também um pouco sobre a questão da energia, energias alternativas, o como subsidiar, entendeu? E também o papel do CREA, né? Porque eu também vou fazer essa pergunta. E, no final, o assunto que é o mais forte do dia de hoje, que é a questão da privatização da Eletrobras. Tá ok? Então, Helena, você gostaria de fazer uma primeira pergunta? Prefiro que você comece, Leon, porque as minhas perguntas já têm a ver com a privatização da Eletrobras. Então, você vai começar pela caída aí dos prédios, né? Isso. O desabamento aí do Rio de Janeiro está desabando. Por isso, primeiro eu queria fazer uma pergunta para o Conssenso, é o seguinte: o Conselho Regional o Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele também é um órgão regulador, profissional, mas ele tem, vamos dizer assim, dentro das suas atribuições, também normatizar algumas coisas. Você não pode fazer uma série de procedimentos médicos ou utilizar determinados remédios sem passar pelo CFM. Ou seja, ele também, vamos dizer assim, intervém no sentido de, vamos dizer assim, estar de olho na melhoria da medicina. O CREA também tem essas atribuições. Como é que é a atuação do CREA? Qual o papel do CREA dentro desse cenário todo, tanto do ponto de vista dos profissionais como para as políticas, para a engenharia em si também? Bom, Leão, foi boa começar já com essa pergunta, porque os conselhos, todos eles têm a mesma atribuição, é fiscalizar o exercício profissional. O Conselho dos Médicos, que você citou aí, ele nunca vai a um hospital ver se a cirurgia ou o atendimento está sendo feito corretamente. Ele quer saber se quem está ali é um médico, né? Se o médico cometeu o erro, ele vai responder eticamente no CREMEST, essa coisa toda. Infelizmente, e aí eu tenho que fazer uma crítica aos nossos políticos, tem um projeto que completa esse ano 19 anos que está em Brasília, que é a criminalização da engenharia. 19 anos, é de 2002, e em 2002 foi feito um pedido de urgência e votaram lá 270 e poucos, mais ou menos, deputados a favor do pedido de urgência e 7 contra. Só que até hoje não saiu. E aí, o que acontece? Na medicina, se você for um médico e ele não for médico, ele é preso. Ele é preso. Na engenharia, é contravenção, é uma lei de 66. É essa lei que a gente precisa mudar. E o que eu tenho dito, se um médico numa cirurgia comete um erro, ele mata uma pessoa. A engenharia, se comete um erro, pode matar muita gente em um acidente só. E depois não venham me dizer, como muita gente diz, foi uma fatalidade. Acidente não existe fatalidade. Alguém cometeu algum erro. Não existe fatalidade em acidente. O erro pode ter sido humano, pode ter sido de material, pode ter sido de projeto. Alguém cometeu um erro. Mas a mania que se tem é dizer que foi uma fatalidade. Nesse acidente de Rio das Pedras, andaram falando lá, deu sorte, só morreram 2. Só morreram? Mesmo que morresse uma vida. Qual é o preço de uma vida, sabe? É um absurdo. E o que acontece, andaram falando aí, tal, perguntaram mais ou menos quantas obras irregulares tem ali em Rio das Pedras. Eu dei uma estimativa, né, e acho que estou errado, de 95% são irregulares, que eu não quis falar 100%. Eu não conheço obras em Rio das Pedras que estejam totalmente legalizadas.
nem tanto pelo CREA quanto pela própria prefeitura. Sabe, não conheço. E nós fizemos um documento agora, se você não tiver, na página inicial do CREA, e encaminhamos para o prefeito, que foi feito pela Câmara de Engenharia Civil aqui do CREA, com os 4 conselheiros mais experientes, mostrando claramente por que ali não é local para ter construção, por causa do solo. Sabe? O solo lá não é próprio para ter prédios como tem. E nós mandamos para o prefeito, e está lá, para quem quiser, está no site do CREA, esse documento nós encaminhamos lá, e eu acho que o que a gente precisa, lamentavelmente, né, o avô daquela criança de 2 anos que faleceu, é que construiu, ele já pagou o preço pelo erro. Leão, eu não estou dizendo que ele não saiba construir, o pedreiro, o mestre de obra não sabe construir um prédio, ele não sabe calcular, é diferente. Então, se o documento, se você olhar, que está aí no site do CREA, é só você baixar, não tem nenhum problema, esses profissionais, esses 4 engenheiros civis com muita experiência né, em atuação em construção, eles disseram para você encontrar um solo firme em Rio das Pedras, tem que fazer uma profundidade de 10 a 15 metros. Então, é uma construção que não é barata, e ninguém percebe isso, e quem não entende acha que aquele terreno pode construir. E ele foi muito claro quando ele falou que construiu uma casa de 1 ou 2 andares, e foi, à medida que a família foi crescendo, ele foi aumentando mais um andar, mais um andar, mais um andar, e não resistiu. E como o que a gente fica lamentando é que a gente está arriscado, de uma hora para outra, ter mais um prédio com problema. E como é que nós vamos esperar mais alguma vítima para se tomar as providências que têm que ser tomadas ali naquela região, lá no Musema, entendeu? Pois é, existe uma questão que é a seguinte: como o CREA não pode tomar uma série de decisões, ele também não pode, vamos dizer assim, normatizar ou legislar, entre aspas, a respeito de uma série de coisas. Porque, por exemplo, a prefeitura, na verdade, ela passa a ser talvez a única responsável por fiscalizar, pedir manutenção preventiva, mas você não acha que o CREA poderia estar atuando nesse sentido? Afinal de contas, a responsabilidade do CREA, às vezes, pode ser maior do que a da própria prefeitura, concorda? Leão, nós oferecemos o que eles precisarem de ajuda, nós oferecemos aqui o CREA para dar qualquer tipo de ajuda que for preciso para a prefeitura, para o Corpo de Bombeiros, né? O que a gente não pode tem muita gente que falou, mas vocês não foram lá antes. Aí teve até repórter de emissoras grandes perguntaram, mas o CREA não poderia ter ido antes de acontecer o acidente? Aí eu perguntava, você mandaria um repórter lá naquele local ficar tirando foto, filmando prédios que estão irregulares? Aí a pessoa reconhece que não mandaria. Eu não posso, nós não temos o poder de polícia, nós não podemos interditar uma obra, nós não podemos paralisar uma obra. Quem pode fazer isso é a Defesa Civil, é a prefeitura. Então, o que eu coloco para as autoridades é que o que precisa naquele local, e foi essa a sugestão que eu falei para vários órgãos de imprensa, primeiro, parar de crescer horizontalmente, não deixe expandir mais, e começar a analisar cada prédio que está lá, e aí a gente pode até contribuir, se aquele prédio que está ali é seguro, se não é seguro, se tem problema, se não tem problema, e se tiver com problema, é derrubar imediatamente. Assim como qualquer área nova, aberta, que se começar a construir 1, 2 casas, tem que paralisar imediatamente, antes que ela vire um novo Rio das Pedras, porque depois que tem 60 mil moradores, vira um problema social, não pode deixar, tem que parar na primeira construção, se é área de encosta ou é área de preservação ambiental, não pode construir, então derruba imediatamente. E depois que amplia, vira um problema social, sabe? Então, nós temos regras, as regras do CREA é o seguinte: qualquer construção tem que ter um profissional, o profissional tem que saber que se ali é área de risco, quando eu digo risco, não é risco de poder paralelo, não, é risco ambiental, é risco do terreno, como é o terreno de Rio das Pedras. Então,
são problemas que nós já colocamos para as autoridades. A gente precisa que se tome uma providência lá. Que entrar em Rio das Pedras, o fiscal, vamos dizer que chegue lá, vê uma obra que esteja irregular, ele vai emitir um auto de infração para entregar a quem? Sabe? Para entregar a quem? Porque as obras lá ou são obras do próprio poder paralelo ou autorizadas por eles. Então, nós não podemos botar em risco a integridade física de um fiscal, que não tem nem poder de polícia, sabe? Entendeu? Então, é uma questão que passa pelo governo municipal, pelo governo estadual e também pelo governo federal, de criar políticas públicas, de criar, fazer a função que hoje é feita por um poder paralelo. Então, tem que atuar, tem que criar um programa de habitação popular, que as pessoas que estão ali, a maior parte delas, a grande parte lá, são trabalhadores que encontrariam um local para não ter que pagar aluguel e construir suas casas, entendeu, Leão? Claro, claro. Agora, eu te pergunto o seguinte: do ponto de vista técnico, o CREA, obviamente, tem uma série de limitações por causa da legislação toda é, que a regula, vamos dizer, para poder ser da forma como é. Mas, do ponto de vista político, o CREA talvez pudesse começar a atuar um pouco mais, porque eu acho que a voz do CREA é importante para que reverbere também na imprensa, entendeu? Que fique no calo dos prefeitos, entendeu? De alguma forma, tem alguma ação política, né? E aí tem que ver que correlação de forças, quem pode apoiar. Eu acho que a gente podia fazer um movimento nesse sentido, porque o CREA precisa também ter voz, porque senão ela politicamente fica muda e só trabalhando tecnicamente. O que você acha? Não, a gente até tem feito isso. Esse ano já tivemos uma reunião de trabalho com a prefeitura, com vários secretários. Fizemos um trabalho também junto com o Leandro, que é o chefe lá hoje do Corpo de Bombeiros. Fomos lá, ficamos uma tarde inteira com ele para fazer o que a gente pode fazer junto. E para a engenharia, o que vale é o seguinte: tem um profissional, e esse profissional que constrói um prédio, constrói uma casa, ele precisa atender às normas da BNT. Isso a gente não pode abrir mão. Infelizmente, naquele local, não dá para a gente entrar sozinho. Então, a gente tem que entrar com o poder público, sabe? Nós não podemos... Isso aí não é uma característica do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro tem esse problema. No Rio de Janeiro, a coisa parece que é mais grave, porque nós estamos entre o mar e a montanha. Igual que o prefeito, né, esse ano, a gente conversando lá, ele queria que o CREA liberasse a Niemeyer, né? Falei, nós não podemos, não é a função do CREA fazer um laudo. O laudo já foi feito na administração passada da prefeitura, onde o CREA ajudou a indicar o Instituto Brasileiro de Peritos para fazer uma perícia lá, um laudo, e foi contratado lá um perito que fez um laudo para a liberação ou não da Niemeyer. Eu acho até que o prefeito nem sabia disso, ele perguntou para os assessores se sabiam e tal, nós dissemos lá, dissemos nome da pessoa, dissemos tudo, está aí. Tá? Nós demos vários, o Instituto de Perícia lá, ele tem vários peritos e contrataram lá, então, se pagou-se para fazer um laudo, então tem que atender esse laudo, porque a Niemeyer, por exemplo, foram 3 acidentes totalmente, um diferente do outro. Um foi a onda, outro foi a encosta que desceu lá a terra em cima da Niemeyer e, vamos ser claros, deixaram construir lá. E quando você desmata o morro, você tira toda a proteção. E aí vem embaixo. E o outro foi um problema lá de galeria, não teve nada a ver com a estrutura da ciclovia. Então, ele tem um laudo lá, e aí ele foi pesquisar lá o laudo, já encontrou, vamos ver qual é a ação que vai ser tomada. Porque a engenharia tem solução para tudo, Leão, tem solução para tudo. Agora, como nós não temos poder de polícia, a gente está procurando a prefeitura, como procuramos várias prefeituras, algumas a gente já tem até convênio, sabe? Para quê? Para que a gente ajude a que se faça uma vistoria nas casas que foram construídas para ver se elas estão em condições ou não.
com várias prefeituras do interior do Estado. Aqui, claro que o Rio de Janeiro, a situação é mais grave, mas, esquecendo agora um pouco o Rio das Pedras, Muzema, nós temos uma lei de autovistoria que mais de metade dos prédios ainda do Rio de Janeiro ainda não fizeram autovistoria e já podem ser multadas imediatamente pela prefeitura, sendo que quem já fez já está na hora de fazer novamente, já tem mais de 5 anos. Então, a gente espera, a gente está aí à disposição da prefeitura, a gente não quer o lugar da prefeitura, nem do governo do Estado, mas a gente entende que podemos ajudar sim. Vamos tentar aqui na Tábua TV ver se a gente consegue ampliar esse debate para colocar outros atores nesse circuito e colocar o CREA também para poder a gente conversar. Quem sabe a gente, de vez em quando, entrevista algum secretário de algum município. Vamos tentar articular para poder a gente ter essa discussão, para ver se a gente consegue, pelo menos, ter um papo onde se comprometa com o CREA. O CREA é a grande referência para todo mundo da engenharia. Vamos fazer isso. Nós estamos aí, inclusive, nós acabamos de ter uma reunião, nós estamos preparando um convênio com a SEAB, para fazer com a SEAB, né? Que é ela que faz a questão de construção, de moradia, essa coisa toda. Tiveram aqui com a gente, né? O próprio secretário de Educação esteve com a gente, quer também um convênio para avaliar as escolas, só que no dia que ele veio aqui, no dia seguinte, mudou o secretário. Então, nós agora estamos em tratativa com o novo secretário de Educação, como também estamos com o novo secretário de Infraestrutura e Obras. A SEAB esteve aqui, nós já conversamos com o presidente da SEAB, que a ideia é a gente fazer convênio com esses órgãos aí. Tá. Me diz uma coisa. O que você... Fala, Helena. Deixa eu fazer uma... Vou entrar com uma outra questão, até vinculada a essa que vocês estão discutindo aí. Como o CREA está no foco, né? Eu tenho que perguntar o que está acontecendo com a engenharia brasileira, porque, para mim, é um verdadeiro desmonte, né? Em todas as áreas. E os engenheiros estão ficando desempregados, trabalhando em Uber, né? Então, eu quero saber, sob o ponto de vista político, quais são os debates que o CREA tem feito em relação à necessidade de se formular um programa de governo, né? Um programa de desenvolvimento do país e do Estado. Né? Helena, só complementando, eu digo o seguinte: a Alemanha, em determinado momento da sua história, fez um investimento forte em engenharia e está lucrando até hoje por causa disso. Então, e nós aqui desmontando, fazendo um desmonte da nossa própria engenharia, não é isso? Por favor. Helena e Leão, eu tive a oportunidade, nós teve uma reunião em Brasília, foi ótima essa pergunta, porque às vezes a gente não chega a ela, né? Nós tivemos uma reunião dos CREA da região Sudeste, foi o Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal e os presidentes de 4 CREAs, todos da região Sudeste. E quando eu falo os CREA da região Sudeste, nós estamos falando 3 que são os maiores do Brasil, sendo que São Paulo é bem maior, depois é Minas e Rio, né? E nós fomos recebidos pelo vice-presidente da República, que estava no exercício da presidência, porque o presidente da República estava hospitalizado. O presidente Confé abriu a reunião e passou a palavra para mim. Por quê? Porque o Rio de Janeiro foi o mais prejudicado com essa crise aí de Lava Jato, tudo que aconteceu. E eu falei uma coisa para ele, vou falar para ele, sem citar nome, mas ele entendeu o que eu quis falar, que, infelizmente, o nosso judiciário destruiu a engenharia. Quando eu falo engenharia, Leão, é engenharia, arquitetura, físico, químico, geociências, agronomia, é o técnico, é o arquiteto, é o pedreiro, é o eletricista, tudo que trabalha em torno de uma obra. Esse grupo todo é responsável, Leão, por mais de 85% do PIB desse país. E quando ele pega e destrói as empresas, prende todo mundo que cometeu irregularidade. Nós nunca vamos defender o contrário disso. Não vamos defender. Mas vamos ser claros,
Nós estamos falando em Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS. E, para ter uma ideia, que a mais comentada foi a Odebrecht, a Odebrecht está entre as 20 maiores construtoras do mundo, sendo que em algum segmento é o primeiro lugar. E quando ele destrói essas empresas, ele destrói, não é as empresas que ele está destruindo o país. Ele acabou com esse país, porque uma área como é a engenharia, e volto a falar, quando eu falo engenharia, é muito mais amplo que só o engenheiro, ele está destruindo, não é a engenharia, ele está destruindo o país, sabe? Porque uma grande construtora, quando pega uma grande obra, ela terceiriza pelo menos 50% dessa obra. E essas terceirizadas contratam as pequenas. E aí há um ciclo aí de desenvolvimento fantástico, gera emprego. E falei para ele, que vou citar o nome de uma empresa aí, que é a Concremat, que fez a ciclovia, foi vendida para o chinês. Aí eu citei esse fato para ele, ele falou, mas os impostos aqui são muito altos. Eu falei, alto não é o imposto que é alto no Brasil, e acho até que o governo federal está se falando como se não tivesse culpa de nada, né? Mas caro para o país é 15 milhões de desempregados. Isso é que é caro. São 150 mil engenheiros desempregados. Esse país só vai ter jeito o dia que retomar o crescimento com a engenharia. Eu não tenho dúvida nenhuma. E digo mais, você vai entender o que eu estou falando. A medicina hoje, e eu sei porque eu fiz uma artroscopia no joelho e tal, e você vai entender o que eu vou falar. Quem diz o que você tem hoje de doença, acabou aquele médico que te escutava aqui, te escutava ali. Quem diz o que você tem hoje é uma máquina eletrônica. Você faz uma endoscopia, você faz uma ressonância, é um equipamento eletrônico que faz aquilo. Qualquer alimento que você come, você está falando de agronomia, sabe? Então, eles destruíram esse país, é o que eu falei. E se o nosso judiciário fosse o judiciário, por exemplo, da Alemanha, a Volkswagen tinha falido, porque ela fraudou o software de meio ambiente dos seus carros. A Samsung, até a presidente da Coreia, ela pisou no primeiro momento, pegou prisão perpétua. O que aconteceu com a Volkswagen? Nada, não demitiu um funcionário. A Samsung continua sendo a que mais vende celular no mundo. E aí eu vou falar da questão da Petrobras. Acabaram com o conteúdo local, onde tudo tinha que ser feito no país, se o país tivesse condições. Tudo. Aí vem um presidente e que joga embaixo o conteúdo local. A Petrobras foi fazer tudo em Singapura e na China, destruindo o setor naval nosso. Sabe, é o que é uma coisa lamentável. Nosso setor naval está destruído. Tem estaleiros aí que estão fechando as portas. E eles têm que entender que, quando tem uma Brasfel, por exemplo, que era a antiga Verome, lá em Angra dos Reis, não é só quem trabalha dentro da Brasfel. São aquelas barraquinhas que vivem no entorno, que vende uma quentinha, que vende um lanche, ele destrói tudo isso, e isso foi destruído, sabe? Então, como a Helena perguntou, o crescimento, quer ver a situação econômica de um país, basta ver o nível de emprego que tem na engenharia. Está aí a China, que praticamente todos os ministros são engenheiros. E aí a gente vê a diferença. Há 12 anos, 15 anos atrás, diziam que nós tínhamos que importar engenheiro, que nós não conseguimos formar engenheiros suficientes para o mercado. O que acontece hoje? 150 mil engenheiros na rua, como a Helena colocou, dirigindo Uber. Talvez uma das faculdades mais difíceis de se formar. Sabe? Então, é uma vergonha para o país, é uma vergonha o que está acontecendo, e o nosso judiciário fazendo o que está fazendo. E, às vezes, o cara que fez tudo isso vira um ídolo nacional. Sabe? É uma vergonha. Eu tive, Leão, desculpa eu estar me alongando, mas isso me dá uma tristeza tão grande. Estive aqui com um novo diretor da Odebrecht, um garoto novo, tal, e eu vi que ele estava meio sem graça. Esse pessoal acha que está falando com o presidente do CREA, está falando com a autoridade. Eu não me sinto assim. Eu me sinto muito mais um engenheiro, que sempre viveu aí da engenharia e tudo. Eu senti que ele estava acanhado. E falei para ele o que eu penso.
Aí ele chegou, bom, já que você falou, eu vou me permitir. Eu estou proibido de participar em licitação no país. Algumas obras eu ganho lá fora, onde eu também estou sendo processado, mas lá não me impediram, aqui eu estou impedido. Então, é uma vergonha que esse nosso judiciário fez o que fez com o país, não é com a engenharia. E aí responde o que a Helena colocou, esse lamentável quadro hoje, onde engenheiros, depois de fazer uma faculdade tão difícil, tantos cálculos, dirigir um Uber ou trabalhando em outra profissão qualquer, porque não encontra emprego, sabe? Eu só vou dizer que o país está melhorando no momento em que o mercado da engenharia estiver mais aberto. Enquanto estiver fechado, pode estar certo que a economia não está bem. Entendeu, Leão? Eu não sei se eu respondi a Helena, desculpa, Helena, mas esse assunto que você perguntou foi ótimo você perguntar, que isso me revolta. Helena, me revolta porque, sabe, eu acho que nossos dirigentes cometeram um erro sem tamanho. Helena, seu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone. Mas em que sentido o judiciário prejudicou? Porque o que me vem na cabeça é a questão dessa última ação que foi feita para destruir a Odebrecht, que essa é a verdade, que nada tinha a ver com tentativa de resolver corrupção, era para derrubar uma das maiores empresas do mundo. Poucas empresas no mundo fazem foguete. Fazer foguete parece que é fácil, mas precisa ter muita tecnologia para isso. O Odebrecht faz. Ganhou quase todas as licitações lá fora, porque tinha preço para isso. Então, uma empresa, além da tecnologia que ela tem. Mas em que sentido o judiciário prejudicou? Porque, no caso do Odebrecht, está claro. Não é para poder destruir a empresa. As pessoas pagam pelos seus crimes, mas a Odebrecht tem um papel social muito grande. Mas é nesse sentido que você falou que a justiça... O sentido que eu falo é que quando você tira do mercado essas grandes empresas, que uma obra muito, mas muito grande mesmo, não é uma empresa média que tem garantias para, se o governo, por exemplo, demorar, ficar 2, 3 meses sem fazer pagamento, que consiga bancar os trabalhadores. Tem que ser uma empresa muito grande. Quando essas empresas muito grandes elas ficam fora, as médias e pequenas não têm condição de assumir uma obra dessa, não tem mesmo. Tá? E outra coisa que também você vai entender, e eu tive a oportunidade de ser convidado uma época pela Valec e pelo Ministério do Transporte, quando eu era diretor da CBTU, que é uma empresa do Ministério da Cidade que constrói metrôs pelo Brasil afora, de visitar a Coreia, o trem de alta velocidade lá. O trem de alta velocidade da Coreia ele é francês. Só tinha um detalhe. Foi quando nós chegamos lá. Já tinha entregue o 6º trem francês da Áustria, só que tinha a obrigação de transferir tecnologia. E quando nós chegamos lá, a Coreia já estava testando o trem de alta velocidade deles. Aqui, fizeram de tudo para achar petróleo em águas profundas, ninguém encontrou, só a Petrobras. E nós estamos entregando isso para empresas que nunca acharam petróleo aqui, toda essa tecnologia. Quando para a gente, e aí a gente está falando aí, eu estou no notebook, você pode estar em outro, a Helena em outro, ou um computador, ou um celular. Vê se eles ensinam como é que a gente fabrica um processador, uma memória. Nada. Eles mandam para a gente só monta. Não há transferência de tecnologia, sabe? Então, é uma vergonha. Então, a Petrobras devia ficar com esse conhecimento para ela e não entregar para empresas que tiveram aqui e nunca acharam petróleo, sabe? Então, de bandeja, isso. Né? Entrega de bandeja. Né? Exatamente. Então, é uma questão de soberania nacional. Soberania nacional que nós estamos entregando para os estrangeiros. Eu vou falar uma coisa, Leão, você deve lembrar. Quando a Light foi privatizada, quem é que comprou a Light? A estatal francesa, a EDF, uma estatal francesa. E é muito engraçado que os carros de manutenção da Light só podiam ser Peugeot e Renault, sabe? É a proteção da indústria francesa.
e a gente entrega tudo isso de bandeja para eles. Então, nós temos que proteger nossa tecnologia, nós temos que proteger nosso conhecimento, não pode entregar assim para eles. Se a Petrobras é a que mais conhece descobrir petróleo em águas profundas, esse conhecimento tem que ficar com nossos profissionais, sabe? E o que a gente lamenta é que a gente toma, agora toma aí, você nunca encontrou, é assim que encontra. Não pode ser assim, não pode ser assim, sabe? Tem que ter a transferência, como a Coreia fez no carro, no caso do trem de alta velocidade. É isso, é lamentável o que acontece nesse país. Os chineses César, também. já que você falou em soberania, espera aí, só para eu fazer o link com essa outra pergunta. Ele falou em soberania, eu queria que ele explicasse a importância da Eletrobras para a soberania do país. Tá, mas vamos encaixar esse assunto dentro vamos encaixar esse assunto dentro de um outro aqui um pouquinho mais amplo. E a sua pergunta vai estar dentro dessa pergunta também, tá bem, né? Que é o seguinte, o nosso vamos dizer assim, colega Bautista Avital, engenheiro, ele falava que energia é vida. E, portanto, na verdade, a gente tem que produzir bastante energia e gastar bastante energia para poder progredir e assim por diante. E aí, a pergunta que eu vou fazer, a da Helena está embutida nela também, que é a questão da questão estratégica da energia. No seguinte sentido, por exemplo, a maioria dos países tem o monopólio da energia. Ou o contrário, gente, pode ser capitalista, socialista, seja lá o que for. China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, todo mundo tem para si o controle da energia, porque energia é vida, é fundamental para o seu desenvolvimento, etc. Tal. Qual a importância que você vê essa questão da energia do país ou dos países de deterem o controle da sua energia e o papel da Eletrobras, que a gente vai discutir daqui a pouco com mais detalhe, porque ela está sendo privatizada, mas dentro desse contexto da necessidade de você ter o controle sobre a energia, qual é a sua posição a respeito disso? A energia é que dita o crescimento de um país. Se o país consome muita energia, é porque o país está desenvolvendo cada vez mais. Então, é muito fácil, né, falar em energia, e quando eu falo em energia, como é que você entrega para uma empresa privada que só vê a questão do lucro, um dos bens mais ricos, eu acho que só perde, na minha opinião, para a água, que também está nesse sistema aí, é o caso da SEDAI, sabe? É o bem maior que nós temos é a água, e depois é a energia, porque quando a gente fala em energia, nós estamos falando em hidrelétrica, nós estamos falando em desviar algum rio para fazer uma barragem. Se querem privatizar, e aí não dá para destacar um assunto do outro, a Eletrobras, por que então as empresas privadas não constroem hidrelétrica? Agora, pegar tudo de mão beijada, e não adianta falar que vai sair mais barato, vai sair mais caro, sim, a energia para a população, sabe? Nós fizemos, o Leão e Helena, tem um documento do CREA contra a privatização da Eletrobras, eu posso encaminhar para vocês. Nós fizemos contra, porque é uma vergonha você ter um CEPEL, por exemplo, que é o maior laboratório de energia da América Latina, de teste de eletricidade e tudo, que eles querem acabar. É vergonhoso isso. Então, a privatização da Eletrobras, para mim, é um fato que vai tirar, na minha opinião, a soberania desse país. Como é que você deixa as empresas privadas que só pensam em lucro? Está aí o caso da SEDAI, e que a área de pessoas mais pobres não teve ninguém que oferecesse nada. Deu deserta naquele lote. Por que será? Sabe? Então, a Eletrobras, para mim, assim como a Petrobras, é um orgulho para esse país. É um orgulho para esse país. E é aquela velha história. Dá prejuízo, outra não dá prejuízo. Quando privatizaram a Vale do Rio Doce,
diziam que era por conta, como ela já dava lucro, ela era a quinta ou sexta maior empresa do mundo, não, isso é para dar mais lucro. Bom, mais lucro para quem? Aí ela faz esse acidente que teve em Brumadinho lá e o outro. Se fosse empresa pública, já iam condenar porque é pública. E o que se fez contra ela até hoje? Ah, uma ação aqui, outra ali, tem que indenizar isso, tem que indenizar só isso. E ninguém responsabiliza criminalmente a Vale do Rio Doce, sabe? Então, é uma vergonha isso. Sabe, às vezes dizem que o CREA não tem que se meter em política, não sei o quê. Eu falei, não tem que se meter em política partidária. Agora, política a gente tem que se meter, sim, que é isso que move o país, sabe? Então, essas privatizações que estão fazendo é tirar, sim, Helena, a soberania desse país. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Eu vou encaminhar para vocês a carta que nós fizemos, uma carta aberta do CREA contra a privatização da Eletrobras, e mandamos essa mesma carta para todos os políticos, para eles entenderem o mal que será a privatização do setor elétrico, sabe? É uma vergonha. E só para ter uma ideia aí, você falou da engenharia, né? Tivemos uma reunião online aqui com 4 pessoas do BNDES, das mais importantes do BNDES, que eles querem retomar a Angra 3. Tá? Só que a concorrência que eles querem fazer, eles queriam fazer em 1 mês e meio, era de uma empresa internacional. Eu só falei para eles o seguinte, foi uma reunião que tinha várias pessoas nossas aqui também, em 1 mês e meio eles nunca vão fazer isso, porque nenhuma empresa nacional vai conseguir registrar um profissional aqui em 1 mês e meio. Demora uns 2 anos, porque tem que fazer tradução juramentada, tem que dar entrada aqui, e a tradução juramentada e a aprovação vem lá de uma instituição de ensino pública, sabe? Então, não vai fazer. E isso era só para fazer uma avaliação da obra como está lá. E depois eles vão fazer para começar a construção. E falei para eles, a construção só se fizer com alguma empresa brasileira, senão vocês não vão conseguir entrar aqui. Não vão conseguir entrar aqui, sabe? Então, em vez de procurar eletronuclear, que tem técnicos lá, procurar tem vários engenheiros nucleares que estão aí aposentados, que conhecem bem aquilo, e por que não chamam uma pessoa dessa para fazer essa auditoria, para ver qual é o estado que hoje se encontra aquela obra paralisada há anos? Então, sabe, eu acho que tem que dar mais apoio, né? Aí é coisa do... O governo federal tem que entender a importância da engenharia no desenvolvimento desse país. Nós não podemos ficar à margem disso. E não é porque eu sou engenheiro, não, eu já estou aposentado. Mas essa garotada nova, e aí eu falo aí, só para... Talvez vocês não tenham conhecimento, 2 anos seguidos que o estudante brasileiro ganha o primeiro prêmio lá nos Estados Unidos de invenções. 2 anos seguidos nós ganhamos, no meio de mais de 200 trabalhos do mundo inteiro. E de onde são esses alunos? O FRJ e Cefet, Instituição de Ensino Público. E aí é lamentável a falta de investimento. E quando eu falo investimento, só vem corte nas nossas instituições públicas, Leão. E são elas ainda que são referências, são elas que fazem pesquisas, sabe? Então, é lamentável quando você pega um jornal aí e vê, querem fechar o Pedro II. É uma coisa lamentável, sabe? E a gente sabe que essas instituições que fazem muitas pesquisas. As universidades particulares, que eu não tenho nada contra ela, mas não é de lá que saem as grandes pesquisas para melhoria da vida do cidadão brasileiro. Entendeu? É isso. Mas eu vou mandar, de qualquer maneira, as 2 cartas, uma carta do CREA, carta aberta, e a outra que a gente caminhou para todos os deputados em relação à privatização, que nós somos contra, sim. Esse negócio de achar que o CREA não tem que ter posição, isso não é posição política, essa é posição técnica, mas é política, não é política partidária, é política de país. É isso. Claro. Parabenizo o CREA por essa atitude. E eu gostaria... Está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão. E a gente poderia colocar essa carta na aba, né, Leon?
na Taba TV. Helena, Helena e Leon, eu estou aqui. Para as pessoas. O Leon e Helena, eu estou aqui do lado da Lília, que é a nossa chefe da comunicação aí. Ela, enquanto eu falava, ela já mandou para você, Leon, as cartas contra a privatização da Eletrobras. Era isso que eu ia falar agora. Que é o seguinte, exatamente, porque eu acabei de receber aqui da Lília, entendeu? A carta já está aqui, já recebi, que é a carta aberta do CREA-RJ contra a privatização da Eletrobras e seus riscos técnicos. Essa é a carta aberta. Já recebi. E nós vamos fazer o seguinte: esse programa ele também é gravado. E a gente coloca lá no nosso site, que está aqui, vocês podem ver aqui, tabatv.com.br, e lá a gente coloca algum release, alguma coisa sobre a entrevista que a gente fez. E a gente vai colocar essa carta aberta do CREA, vai colocar lá, entendeu? Como um dos, vamos dizer assim, resultados da nossa conversa, para poder mostrar o posicionamento que é político. Tudo é sempre político, nem sempre é político partidário, perfeito? Claro. Eu tenho uma frase que eu vi de política que eu achei melhor. Fazer política é intermediar conflitos de interesse social. Entendeu? Então, o CREA também vai fazer suas intervenções do ponto de vista dos interesses políticos sociais, entendeu? Tem uma série de questões econômicas que estão aí. Leon, só a última coisinha sobre isso aí. Estou conversando com a Lília aqui também. Quando tiver aí, já que você está gravando, a gente tiver o link, nós vamos distribuir essa entrevista até divulgar a Taba TV para o estado inteiro e até para nível nacional. No Colégio de Presidentes tem um grupo aí de presidentes de todos os CREAs, onde a gente vai divulgar para o país inteiro, não por ser eu o entrevistado, mas para mostrar a importância que uma TV como a de vocês tem para informar a população do que está acontecendo. Ótimo. Então, okay? Agora, já fica... Ô, Leon, eu podia perguntar ao Cossenza agora, porque já que ele está falando dessa ação bem concreta e objetiva do CREA, e quais são as outras, além de cartas e tal, as outras ações objetivas para mobilizar a sociedade contra essa privatização? Nós temos aqui, Helena, o dia que você passar aqui pelo centro da cidade, eu te convido a conhecer. Nós temos um estúdio de TV aqui, do CREA, que no passado era um estúdio só para entrevistar o presidente e acompanhar o presidente em todas as ações. Assim que eu assumi, nós acabamos com isso, e a equipe da Lília é fantástica para isso. A gente usa esse nosso estúdio aqui, ele é muito bem montado, não é um estúdio de uma televisão de porte, mas é um bom estúdio. Nós temos 4 câmeras 4K, e que a gente faz debate de políticas públicas. Então, a gente faz debate, já fizemos sobre a Eletrobras, já fizemos sobre a Petrobras, já fizemos sobre as águas. O próximo é de quê? Desabamento dos prédios, né? Vai ser agora dia 28. E a gente sempre coloca, como é debate, a gente sempre coloca os dois lados. Já colocamos o pessoal de transporte ferroviário, onde tinha diretor do metrô, diretor da Supervia, mas tinha o representante dos usuários, vem o Clube de Engenharia, vem a CEAERJ. Então, tem que ter os dois lados. Com relação à água, veio o Ministério Público aqui, que, inclusive, pediu ajuda para a gente, para poder assessorar o Ministério Público em relação à qualidade da água. Então, a gente faz e divulga. É só você entrar no site aí, botar Web TV CREA, e lá tem os nossos debates. Mas isso que o Leão falou no início é verdade. Alguma coisa gravada aí que leve 2 horas, como é o nosso debate, muita gente vê um pouquinho, e quando o troço é mais rápido, ele vê inteiro. Então, quanto menor, a coisa fica mais diluída, e aí as pessoas veem mais. Mas aí,
o que a gente pensa? A gente joga isso para todo mundo, para poder mostrar para a população, porque você não tem tanto espaço. Eu falei, dei uma reportagem fantástica, por exemplo, uma entrevista de 15, 20 perguntas no Fantástico, ele só bota aquilo que interessa, vamos dizer, como é que interessa. Não, meu negócio é falar sobre a milícia. Só respondi a parte da milícia. E aí eles cortam as partes que eu acho importante, a importância da engenharia para a segurança do cidadão, entendeu? Então, por isso que eu digo que, às vezes, falar para um órgão menor é muito melhor, porque você bota na íntegra, entendeu? Então, a gente faz muita coisa, a gente procura prefeitos, a gente procura as outras entidades aqui, instituições de ensino, nós temos um convênio com universidades, nós temos várias entidades de classe aqui que a gente faz trabalho juntos, sabe? Agora, divulgar é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a grande mídia ela só fala o que interessa para ela, sabe? Então, não é uma questão simples. Então, mas todos esses programas que a gente faz de debate de políticas públicas, a gente coloca nas nossas redes sociais todas, entendeu? E então aí colocar a sua entrevista vai ficar na mídia social nossa também, porque as pessoas precisam, aos poucos, ir entendendo o que está acontecendo com esse país. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou aqui mostrar para os nossos espectadores do programa Falou e Disse aqui da Taba TV, vocês estão vendo aqui que é exatamente a página onde tem o Web TV do CREA-RJ. É isso? Estão vendo? Então, as pessoas podem acessar, é só procurar por CREA-RJ Web TV que vai achar. Lá no nosso site, quando a gente tiver publicado essa entrevista, eu também vou colocar esse link para poder as pessoas acessarem e verem todos esses programas que estão lá na Web TV. Vamos continuar aqui. A gente já tem 1 hora. Já tem 1 hora? Não, ainda não tem 1 hora, mas assim, vamos fechar aqui perguntando sobre as agências reguladoras, que é algo que a Helena eu estava conversando com a Helena, e essas agências reguladoras que, em geral, regulam em favor das empresas, né? Não sei como é que é a questão das agências reguladoras na área de energia, por exemplo. Eu sei, por exemplo, a ANSS, que é lá de uma agência de planos de saúde, está cheio de ex-funcionários dos planos de saúde. A de aviação está cheio de ex-diretores, ex-funcionários das empresas, obviamente defendendo os interesses das empresas. Na parte vamos dizer assim, engenharia é bem ampla, né? Então tem possivelmente diversas agências reguladoras que devem tomar conta de alguns temas. Como é que essas agências reguladoras, como é que elas atuam? Porque isso é um modelo americano, que não sei se não tenho certeza se esse troço funcionou aqui no Brasil igual como funciona lá, que aqui tem outra característica. O que é que você acha? Bom, aqui no Brasil eu posso te garantir que não funciona. Tá? Vou dar só um exemplo, mas é muitos anos atrás. Eu fui numa audiência pública para tratar do pedágio lá da Via Lagos, né? Isso tem muitos anos, né? Mas só para o pessoal entender o que é uma agência e por que eu digo que não funciona. Aí teve quem era o relator, se eu não me engano, era o Chico Alencar, e o Paulo Ramos era que coordenava a audiência pública, né? Em determinado momento, o relator chegou e falou o seguinte: bom, então, para não ter pedágio, vamos melhorar a estrada que vai pela serra, que não tem pedágio. O presidente da agência, naquela época, não era a Getransp, né, que falava de transporte, era a ZEP. E ele foi chefe do jurídico da Supervia.
né? E ele chega e fala assim, não, mas não pode fazer isso, melhorar a autoestrada, é que você ferra com a Via Lagos. E isso que você falou é uma verdade. Eles estão lá mais para proteger, às vezes, eu digo às vezes porque eu não vou dizer que é 100%, mas a maior parte proteger a empresa. Vou dar um exemplo que é bem recente, que fala no setor elétrico, que aconteceu no Amapá, que ficou quase um mês sem energia, e a agência parece que até defendendo a concessionária. Por quê? Porque ela não era pública, era privada. Ali era para tirar a concessão de uma empresa dessa. Entendeu? Então, as agências estão muito mais para proteger as empresas do que a sociedade. Isso é que é uma coisa que a gente deve lamentar, entendeu, Léo? A agência é uma coisa que poderia ser boa? Poderia, desde que as pessoas que dirigissem essas agências fossem pessoas em defesa da sociedade e não em defesa das empresas. E não sabe? há essa denúncia, né? É terrível. Já houve caso aqui, não é dos conselheiros que estão lá agora, mas conselheiros passados, na Getransp aqui, que as pessoas que fiscalizavam, eu conhecia as pessoas que fiscalizavam, que trabalharam comigo aí na ferrovia, no metrô, e eles entregavam um relatório perfeito, só que os conselheiros não aceitavam e modificavam. E as multas que eram dadas para as empresas, eles transformavam, em vez de pagar a multa, esse dinheiro, em vez de pagar para a Getransp a multa, eles investiam na manutenção, que é obrigação. É obrigação de fazer manutenção. Como eles não faziam manutenção, pegavam o dinheiro que eles tinham que pagar para a agência como uma multa e aplicavam, acordado com a agência, eles desviavam esse dinheiro para fazer manutenção. Sabe? Então, isso que você está falando é uma verdade. A agência é uma coisa boa? Desde que funcione em defesa da sociedade, não em defesa das empresas, que elas estão lá para fiscalizar as empresas, não é fiscalizar o cidadão. É uma coisa lamentável. Então, no Brasil, não funciona direito essa questão de agência. Não vou nem afirmar, Léo, que é 100%, mas a maior parte, eu não tenho dúvida que eles protegem mais as empresas do que o povo desse país. Foi um modelo que foi importado na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele trouxe esse modelo para o Brasil e começou a trazer uma série de agências reguladoras. Mas, se você olhar, apesar de ter sido importado pelos Estados Unidos, a maioria desses países eles acabam monopolizando a questão energética. Os americanos também, apesar de ser um país capitalista, eles monopolizam, os chineses, os russos. Então, o que eles fazem? Fazer um estoque, uma estratégia para estocagem de energia e acabar regulando, regula os preços também, que é algo fundamental. A China tem uma tática de seguinte, ela monopoliza a energia dela. As empresas privadas utilizam, se beneficiam disso, mas ela regula para poder, na verdade, garantir que vai ser o menor preço para distribuir para o setor produtivo que precisa de energia para poder progredir. Né? Então, ou seja, mesmo todos os países fazem isso. Os chineses eles encontram petróleo, eles fazem um buraco, encontram petróleo, fecham o buraco e compram petróleo dos árabes, que ele vai guardar para eles. Ou seja, na verdade, ele estoca. Para poder você ter um estoque de energia, isso é fundamental. Aqui no Brasil, a gente não tem um país que tem uma política capaz de fazer isso. Perfeito? Mas o que você acha? Você acha que seria possível, por exemplo, a gente ter uma agência, um órgão desse tipo que fosse responsável por normatizar e para poder estocar energia e, com isso, regular os preços para o desenvolvimento? Você acha que é possível ou isso é só um sonho? Eu acho que isso é uma política de governo, entendeu? Eu acho que teria que pensar, o governo federal teria que pensar uma forma de fazer isso. Vou dar só uma informação, você já deve ter conhecimento, que passa pela questão da nossa refinaria aqui de Manguinhos. Ela está, mais ou menos, com a sua capacidade ociosa quase chegando a 80%. A gente manda petróleo para fora
e importa os derivados do petróleo. E aí nós estamos passando já de 6,20, 6,30 um litro da gasolina. Eu até falo que, se não mudar a política da Petrobras, está arriscado até o final desse governo que, se mantiver essa política, a gasolina está R$ 8, R$ 9. E não se assusta que pode chegar, sim, a isso, sabe? Então, o que acontece? Ela diz, não, mas a Petrobras tem que dar lucro, a Petrobras tem que dar isso. Sim, mas será se o lucro vale a pena sacrificar a população? E quando eu falo isso, que eu tenho certeza que a classe A desse país quer que a gasolina chegue a R$ 20 para ele andar sozinho na rua. Agora, quantas pessoas vivem em função, precisam do carro para trabalhar, para sobreviver? Como é que essa pessoa vai conseguir sobreviver pagando a gasolina, já está 6 e tanto? Sabe? Então, é isso que a gente precisa. Estocar seria ótimo. Agora, com a política que a Petrobras está fazendo atualmente, fica muito difícil. Teria que mudar a política, porque tem os investidores que querem saber qual é o lucro que eu vou ter, como é que vai valer a ação da Petrobras. A Petrobras, o tamanho que a Petrobras é, e outras empresas grandes que nós temos no país, ela tem que se preocupar o que ela pode fazer para o país. Se ela vai dar mais lucro ou menos lucro, na minha opinião, isso é detalhe, que o grande lucro é o bem-estar da população, não é o bem-estar das pessoas que têm ação da Petrobras. Então, se você falou, se a China fazendo isso, ela está garantindo lá na frente, ela está comprando lá o seu petróleo e está guardando dela. Aqui é o contrário, a gente manda para fora e importa os derivados, sabe? A ociosidade é muito grande. Eu tive outro dia ali na Refit, ali, que é aquela que é a antiga refinaria de Manguinhos, e ela trabalha 100% da capacidade, mas é uma empresa, ela é particular, ela é privada, é uma empresa privada. Claro que o tamanho dela é muito inferior à refinaria de Manguinhos. E por que a gente fica lá com a nossa refinaria lá em Manguinhos totalmente ociosa do jeito que ela está? Por que a gente não pode refinar o produto aqui mesmo, sem ter que mandar para fora o petróleo? Então, eu acho que é uma política de governo isso. A China tem uma política. Podem criticar, podem falar o que quiser, mas ela tem uma política, tá, de país. Tanto é que ela forma, para você ter uma ideia, o nosso sistema Confiacrea é o maior sistema profissional da América Latina. Tem 1 milhão e... daqui a pouco está chegando a 1.200.000 profissionais. A China forma 500 mil de engenheiros por ano. É diferente daqui, eles sabem da importância da engenharia, sabe? Mas, infelizmente, a nossa política, na minha opinião, ela é totalmente errada. Você me lembra uma coisa que é o seguinte: o Howard Hughes foi um dos maiores empresários de petróleo do mundo, né? E ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. A segunda maior empresa do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. É dinheiro de qualquer jeito. Não existe esse negócio de dizer que não dá lucro. Ô, Leon, essa é boa. Eu não tinha escutado, não, mas é interessante. Você falou da questão da medicina, da agência. Hoje, aí eu estava discutindo qual é o maior conta que qualquer hoje pessoa de classe média paga hoje, é o plano de saúde. Porque nós não temos plano de saúde, só se fala muito agora por conta que o SUS, esses hospitais públicos aí deram uma contribuição fantástica com a pandemia, né? Então, mostrou o outro lado, né, da nossa medicina. E aí a gente vê que o plano de saúde é tão caro. E aí eu, pesquisando lá, vi, eu te juro que eu não sabia, né, que a gente tem plano de saúde aqui dos funcionários, pesquisando que a maior administradora de plano de saúde, que era a Qualicorp, que é uma coisa imensa, né, foi adquirida pelo dono da Rede D'Or, que é um dos homens mais ricos do mundo.
Então, dá muito lucro isso. Será se ele precisa ter tanto lucro, não poderia diminuir um pouco esse valor do nosso plano de saúde, que é uma vergonha. Uma pessoa da minha idade e tal está pagando mais de R$ 2.000 para ter um plano de saúde. É vergonhoso. E a gente não tem quando a gente precisa de assim, se sofre um acidente, a primeira coisa que se faz vai para o hospital público. Sabe? A gente precisa ainda do hospital público. Por que a gente não faz um investimento maior na saúde pública, né? É uma coisa lamentável. Helena, quer fazer alguma pergunta? Nosso papo não tem fim, mas a hora já está, já estourou, né, Leon? Vamos agradecer aí. Leon, eu estou à tua disposição para fazer mais, se você quiser, o que você precisar, entendeu? Ótimo. E a hora que quiser, a gente faz novamente. Eu estou aí à tua disposição. Qualquer coisa, combina com a Lilian, que eu não tenho, eu sou meio ruim para fazer negócio de agenda, mas a Lilian, ela trata isso para mim, sabe, com tranquilidade. Eu acho que E a hora que vocês passarem aqui pelo centro, o CREA está à disposição para vocês virem conhecer e tomar um café aqui com a gente, conhecer nosso estúdio. Com certeza. Eu tenho algumas coisas que nós vamos deixar para poder conversar no outro programa, que são as energias alternativas, para a gente discutir a questão da energia eólica, solar, o valor das energias, que eu sei que elas são diferentes no Brasil. Há lugares onde a energia elétrica é mais barata do que em outros. O Sudeste é um dos lugares mais caros, na região Norte e Nordeste, me parece que a energia é um pouco mais barata. Então, vamos ter um outro programa também para poder a gente discutir sobre isso. Mas eu ia pedir, Conceição, para poder você agora, no final, fazer 3 colocações. Tá? Você já dá um recado. Um que é interessante, que foi em cima daquela primeira conversa que a gente tem, que seria para poder você dar um recado para os prefeitos. Entendeu? Fala para os prefeitos. Entendeu? Outro seria para os engenheiros, mando recado para os engenheiros aqui, a partir do que tem vários assistindo aqui o nosso programa, tem vários amigos meus que são engenheiros que estão assistindo e estão gostando muito. E o outro é uma palavra sua para os espectadores da Taba TV e depois eu encerro o programa. Olha só, os prefeitos, nós temos tido contato com muitos prefeitos e a gente tem convênio com algumas prefeituras, tem vários prefeitos que têm procurado a gente, e a hora que eles tiverem na agenda uma oportunidade, a gente vai pessoalmente lá, conversa com ele, mostra o que nós podemos ajudar as prefeituras. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma prefeitura na região noroeste, que um prefeito anterior deu lote de casa, aí todo mundo saiu construindo e ele queria legalizar as casas, e aí tem uma RT que cada profissional para fazer uma RT paga 80 e pouco, R$ 88, mais ou menos isso. E aí, através de convênio, como a prefeitura queria regularizar as casas, contratou 2 ou 3 engenheiros, e ela que ia pagar RT. E aí a gente faz a RT social, a gente joga para R$ 22, que é uma RT que a gente chama de social, porque a gente não pode deixar de cobrar, senão o TCU diz que é renúncia de receita. O que é RT? Desculpa. A RT é a anotação de responsabilidade técnica, é um documento que tem onde aquilo vale como um contrato, onde o profissional ele anota o nome dele lá, ele tem o contratante, quem contratou ele, e diz qual é o tipo de obras que ele vai ser o responsável. Qualquer problema que tenha, que é só para os prefeitos entenderem também, que se alguém começar uma obra e abandonar no meio, aquilo é um contrato. E esse profissional responde eticamente aqui no CREA. Ele não pode fazer isso. Tá? Depois que faz RT, ele tem que tocar a obra até o final e falar até para os prefeitos e também até para a população dessa prefeitura que se um pedreiro faz a obra sozinha, sem um profissional, e comete um erro, quem contratou esse pedreiro, esse mestre de obra, ele vai ficar no prejuízo, ele não vai recuperar o que ele fez de errado.
Se tem um profissional que fez uma RT, aquilo é um contrato, por acaso houve algum problema, né? O pedreiro fez errado, mas mas o responsável é quem assinou essa anotação de responsabilidade técnica. Ele, com certeza, ele vai lá e vai recuperar, sem cobrar mais nada para quem o contratou. Então, a prefeitura, nós estamos aí para fazer qualquer tipo de convênio, a gente tem convênios aí com algumas prefeituras, a gente tem um modelo, e o prefeito que quiser é só procurar o CREA, a gente manda uma minuta de convênio, como já tem em outras prefeituras, ele vê o que, não, a nossa prefeitura, isso a gente não quer, isso a gente quer. Não tem nenhum problema, passa pelo jurídico da prefeitura, passa pelo nosso jurídico e a gente se assina o convênio. Cada um. A única coisa que a gente pede às prefeituras é que a gente tenha acesso a todo mundo que está fazendo obra para a prefeitura, para ver se a empresa está toda certinha no CREA, se tem profissional. É até uma coisa que ajuda a prefeitura a contratar quem está devidamente legalizado. Tá? Então, é esse o recado que eu queria mandar para a prefeitura. Com relação aos profissionais, é dizer que o CREA está aberto aqui para eles, porque o CREA não é meu, não é do diretor, não é do conselheiro, o CREA é do profissional e das empresas. Tanto é que a gente fez debates aí, onde às vezes criticam o CREA, então eu falei, então vamos fazer lá, vamos discutir o assunto, eu sei, pode falar, faz as suas reclamações. E às vezes as pessoas reclamam de coisas que não é atribuição do CREA. Tipo, né, Leão? A anuidade é cara, mas quem define a anuidade não é o CREA, é o Conselho Federal, e é reajustado anualmente pelo INPC. E cabe a gente aqui, se você for no site, eu estou devendo ao CREA, ele vai lá e vai ver que ele pode parcelar em 5, 6 vezes, mas dependendo, se vier negociar aqui, a gente pode dividir até em mais vezes, não é isso. A gente não quer que empresas, por conta de dívida, simplesmente fechem a empresa. Não é essa a intenção. Tá? Nós fizemos, Leão, em 2019, 54 mil ações de fiscalização. Dessas 54 mil ações de fiscalização, 3.500 eram obras irregulares. Dessas obras irregulares, 60 e poucos % eram obras feitas por leigos. Então, isso é que a gente tem que mostrar para a população, a importância do engenheiro, porque o pedreiro, volta a falar o que eu falei no início, o pedreiro, o mestre de obra, ele sabe fazer a obra, sabe, ele não sabe é calcular. Então, tem que ter um engenheiro para mostrar, olha, a profundidade aqui dessa sapata, e eu não sou engenheiro civil, né? A profundidade dessa sapata para esse solo tem que ser 2 metros abaixo. Quem calcula isso é quem estudou para isso, sabe? Então, a importância da engenharia é essa. E aí ele vai, uma vez por dia, passa lá, ver se está tudo feito como ele projetou. Então, ele entregando esse projeto, é claro que o pedreiro sabe fazer, o mestre sabe fazer, mas tem que ter a supervisão de um engenheiro. Tá? E com relação aos espectadores, eu só quero parabenizar, né, a Taba TV e acho importante, é democrático, né? Isso que eu acho mais importante, um meio de comunicação que dê essa oportunidade, tá, para que vocês assistam, né, um debate franco, e me coloco, o Leão e Helena, à tua disposição, se quiser fazer um dia apenas um debate com os seus ouvintes, seus telespectadores, para fazerem perguntas diretas, eu sou meio avesso à questão de fazer palestra, sabe? Eu prefiro o debate. Tem muita gente que não gosta. Eu não gosto quando a gente vai a um local, faz uma apresentação em PowerPoint, todo bonito, 1h30, depois 10 minutos para debate. Eu prefiro, ao contrário, eu falar 10 minutos e deixar 1h30 para debate, porque as pessoas querem falar, querem colocar sua posição. Eu deixo aqui a Lilian, você, a Helena, à disposição para o dia que quiserem a gente fazer um debate com os seus telespectadores aí, todo mundo que acompanha a Taba TV, para a gente abrir para perguntas. Bom, pode fazer a pergunta, eu estou à disposição. Tá? Então, eu acho que ter um órgão assim como o de vocês de comunicação, aberto para a população, num debate franco, num debate sem corte, sem nada, eu acho que é isso que a gente precisa mais aqui nesse país. Helena. Olha, agradeço muito, Cossenza.
Eu vi que você é uma pessoa absolutamente democrática, aberta, interativa, quer o contato com o público, isso eu acho fundamental. Pena que essa entrevista tenha sido organizada muito em cima da hora, para a gente poder convocar as pessoas para virem aqui, né? Precisamos de uma certa antecedência. Então, agora, já que você abriu para nós esse espaço, nós vamos aproveitar e muito. E até porque você tem também toda uma estrutura aí que a gente pode trocar figurinhas, isso que a gente quer. Então, muito Helena, obrigada. Valeu, eu estou falando isso, porque tem debates aí com estudantes, aí teve outro dia aí, que era com o pessoal de uma universidade, de vários campos, né? E aí o cara, não, só meia hora, só meia hora. Não, para mim, depois que eu chego em casa, mesmo, pode fazer o tempo que quiser. Acabou 11h30 da noite, não tem problema. E quem acabou foi os diretores da coisa. Para mim, depois que eu estou, eu gosto de debate. Eu acho que o tudo debate... é festa, né? Quer dizer, Depois que está, é Helena, festa. não, Helena, porque o que acontece é o seguinte, no debate, ou eles provam que você está errado e você modifica aquilo que você entendeu que eles estão certos, ou a gente prova que eles estão errados, né? E aí eles mudam o conceito. Quando a gente fez esse debate com empresas aqui, que a gente abriu, faz a pergunta, faz as críticas que quiser, eles saíram meu amigo aqui, todos eles, porque eles viram que eles não estavam certos, sabe? Que eles falam da OAB, né? Falaram muito da OAB, mas a OAB, a anuidade, eles não têm a RT, que é 80 e pouco reais cada serviço, né? Aí eu cheguei, isso é uma lei federal, eu posso, junto com outros presidentes, pedir para os deputados derrubarem essa lei, para não ter mais a RT, só que eles podem chegar e botar a anuidade da OAB. O que vocês acham? Quanto é que é a anuidade da OAB? Bom, aqui do CREA é R$500, a da OAB é 1.100. Não, aí não. Você entendeu, Helena? Então, o debate esclarece. É isso que eu estou falando. Claro. Entendeu? É isso, a sociedade civil tem que estar mais próxima Exato. de todas as administrações do país, né? Seja a nível governamental ou até a nível da própria categoria. Às vezes, um engenheiro não conhece o seu CREA, não conhece, é verdade. Não conhece, não é? Interessante. É verdade mesmo. Mas eu fico à disposição de vocês aí, do Leão, de você, Helena. Se o dia quiser botar 20, 50 aí, telespectadores aí para fazer um debate, a gente faz. Não tem nenhum problema para mim, não. Tá bom. Vou fazer essa experiência começando com você. Tá bom. César, a sua provocação vai dar resultados, hein? Porque nós vamos fazer algumas coisas. Já gostamos das suas ideias. Eu estou só acertar aí com a Lília aí, não tem nenhum problema. Ela e a Vera, que está aqui do meu lado também, chegou agora, elas que fazem a agenda. Não pergunta a agenda para mim, que eu sou muito muito desorganizado nesse ponto. Mas eles é que fazem, por isso que eu deixo a agenda por conta deles. A gente vai pegar aqui a nossa assessoria também, vai entrar em contato com a Lília para poder a gente combinar uma série de programas que tem muito assunto aí para poder a gente discutir. Você que está assistindo o nosso programa, Falou e Disse, da Taba TV, não se esqueça de ir lá, dar um like lá no YouTube, perfeito? Importante, pode fazer seus comentários também. Esse programa vai ser gravado e vai estar disponível no nosso canal do YouTube ou pelo site tabatv.com.br. É mais fácil, por enquanto, você acessar o nosso canal do YouTube indo através do nosso site, tabatv.com.br. Porque lá tem um botãozinho, você clica e cai lá dentro do nosso canal no YouTube. Então, passe por lá, dê um like. Queria agradecer ao Luiz Consciência pela entrevista que nos deu, excelente. Como sempre foi sempre um papo de alto nível, com pessoas inteligentes, e que eu acho que vão trazer para os espectadores do Falou e Disse algumas discussões interessantes. As pessoas, eu acho que vão ficar matutando um pouco em casa, e nós vamos voltar para conversar muito mais com o Luiz Consciência,
que agradecemos muito a sua presença. Espero que venha muitas vezes. A nossa taba, que aqui você tem uma oca que foi construída aqui pela nossa equipe técnica, entendeu? E é uma obra de engenharia também aqui que está funcionando. Então, a nossa taba está sempre, ou seja, a nossa oca aqui está com as portas abertas para você. E a nossa ocara, que é aquele centro da oca, onde as pessoas se reúnem, acendem uma fogueira e conversam, decidem, cantam, fazem rituais, ou seja, o CREA está convidado a participar das nossas rodas no meio da ocara para poder fumar um cachimbo da paz em volta da fogueira e conversar sobre as questões mais importantes do ponto de vista da engenharia e da energia no Brasil. Muito obrigado, Luiz Consensa, muito obrigado, Helena Reis, muito obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo programa. Um abraço. Um abraço, Leão, um abraço, Helena, e a todos que estão assistindo aí.